Quantos estão comigo aqui, diga amém. Glória a Deus. Vocês estão liberados, benção. Então, como eu estava dizendo antes, é uma honra e ao mesmo tempo um tremor muito grande estar aqui em cima pregando, porque nós temos aqui pessoas tão capacitadas, né? Pastores tão bem, capacitados, trazendo palavra, irmãos aqui abençoados. E eu, com toda a minha limitação, Deus me escolhe para estar aqui hoje. Mas eu quero dizer uma coisa, Deus usou até uma mula, né? Então, eu creio que Ele vai me usar hoje. Fala assim, Deus pode te usar, meu irmão. Ih, tá fraco. Fala para o teu irmão, fala assim, Deus, Ele pode te usar, meu irmão. Deus quer te usar. Então, eu tenho certeza que Ele vai me usar hoje para tocar no seu coração. Ele vai me usar hoje para falar com você. Eu tenho certeza disso. E o tema dessa mensagem hoje é aviva-nos. É um clamor. Sabe, é um clamor que eu tenho no meu coração, por avivamento. Para Deus nos avivar. Avivar essa igreja. Sabe, trazer o renovo dEle. E o texto-chave, ele se encontra em Abacuque. Capítulo 3, versículo 2. Abacuque. Capítulo 3, versículo 2, se você trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Se você está com o seu aplicativo, abra o seu aplicativo. Vá lá em Abacuque. Capítulo 3, versículo 2. Antes de ler, feche seus olhos. Vamos orar mais um pouquinho. Pai, eu te entrego agora esse período, Senhor, onde vamos ouvir a Tua voz, Senhor. Tenho certeza que o Senhor já falou no meu coração. E eu te peço, Senhor, me usa. Mesmo limitado, mesmo sendo quem eu sou, Pai, me usa para tocar nessas vidas que estão aqui hoje. Traz o Teu avivamento, Senhor. Traz o Teu fogo, Jesus. Traz a Tua glória, Pai. Que possamos sair daqui hoje mais parecidos contigo, amado das nossas almas. Que a Tua glória possa estar aqui hoje, agora, nesse momento. E que possamos ouvir a Tua voz. Que possamos aprender um pouco mais sobre Ti. E que possamos entender que Tu és real. Que Tu és um Deus que é fogo, fogo consumidor. E que o Senhor quer nos avivar mais uma vez essa noite. Eu te entrego essa mensagem, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Abacuque 3, versículo 2 diz: Senhor, ouvi falar da Tua fama, tremo diante dos Teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em Tua ira, lembra-te da misericórdia. Isso aqui é um clamor do profeta Abacuque. Ele viveu por volta dos anos 600 a.C. e era no período antes do cativeiro babilônico. E a nação de Judá estava passando por algo que a gente está passando hoje. Ela estava corrompida espiritualmente. Ela estava cheia de injustiça, idolatria e frieza. O povo de Deus havia se afastado dele. O povo de Deus estava mais preocupados com coisas do que com a presença dele. Estava totalmente afastados dos caminhos do Senhor. Abacuque olhava ao redor e via violência, via pecado, líderes religiosos frios e corruptos. E ele olhava ao seu redor e ele via esse cenário que talvez hoje é o cenário que estamos vivendo. Hoje, se pararmos para olhar como a frieza tem habitado em tantas igrejas, como o amor tem se esfriado em tantos lugares. E Abacuque 1, 2, no versículo 3 mostra o clamor dele, sabe? Existe pessoas que se levantam para clamar, para quebrar essa frieza. E ele clamou, lá em Abacuque 1, versículo 2 ao 3, diz assim, até quando, Senhor? Até quando eu clamarei e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Abacuque estava inconformado. Diga assim comigo, inconformado.
Eu vou falar. Inconformados. Eu quero que você saia daqui hoje inconformado. Eu quero que essa palavra mexa com o seu interior, de uma maneira que você saia dessas portas hoje inconformado com a maneira que você está vivendo na presença de Deus. Sabe por quê? Porque mexeu comigo primeiro. Tocou no meu coração e eu estou inconformado. Abacuque estava inconformado com o estado espiritual da nação, com o estado espiritual do seu povo. E começou a questionar Deus sobre por que ele estava permitindo tanto mal. O propósito dessa mensagem é despertar a igreja espiritualmente, reacender o fogo da presença de Deus dentro da igreja, dentro da sua casa, dentro da sua vida. Sabe? Deus, Ele quer levar você ao arrependimento e à busca por um avivamento genuíno. Todos os dias. Todos os dias. Hoje eu não vim trazer aqui uma palavra, sabe, de conforto, para emocionar. Mas eu vim trazer uma palavra para te acordar, meu irmão. Eu vim trazer uma palavra para te incomodar nessa noite. Eu vim trazer uma palavra que primeiramente queimou no meu coração e me incomodou. Existem muitas pessoas vivendo hoje, dentro da igreja, sabe, toda quarta, todo domingo, mas com o coração totalmente distante da presença de Deus. Existem pessoas hoje que cantam, oram, servem, mas sem fogo, sem lágrimas e sem a presença de Deus. Deus está te dizendo nessa noite, é tempo de avivamento. E quando eu falo avivamento, eu não estou falando de auê, não, sabe? Aquela coisa, mas eu estou falando de transformação de vida, mudança de atitude, mudança de comportamento. Entender que, sabe, Ele quer mais de nós. E Ele tem muito mais para cada um de nós. Por isso eu quero que você saia daqui, guarde bem isso, inconformado. O contexto de Abacuque 3:2. Ele é um profeta e ele começa a enxergar o povo desanimado. Um povo afastado e corrompido. Mesmo assim, ele clama, aviva, Senhor. Sabe, Deus, Ele procura profetas aqui, inconformados, que possam clamar aqui dentro, lá fora, aviva-nos, Senhor. Pessoas que começam a enxergar aqui, sabe, existe muito mais dele para cada um de nós, e nós estamos cada dia mais afastando a presença dele, da igreja, da nossa casa, da nossa família. Isso mostra que mesmo quando tudo parecia frio, mesmo quando tudo parecia perdido, né? A gente leu ali, ele estava assim, já clamando, ele estava inconformado, ele via para um lado, olhava para o outro, via pessoas, sabe, preocupadas com tantas coisas, mas a presença de Deus sempre de lado. Mas isso mostra que mesmo quando tudo parece frio, Deus ainda pode soprar o fogo dele novamente. O avivamento não começa aqui em cima. Ele começa no altar do teu coração. O que está aí no altar do seu coração? O que você tem colocado aí, sabe, em primeiro lugar no seu coração? Quem você tem colocado no lugar que é dele? O coração do homem existe lugar para uma pessoa só. O nome dele é Jesus. O coração do homem só cabe uma pessoa, o nome dele é Jesus. Se você está com vazio no seu coração nessa noite, eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, está faltando Jesus no seu coração. Se você está sentindo vazio hoje no seu coração, e se você não sente a presença dele, eu quero te dizer uma coisa, tem muita coisa no teu coração, mas não tem Jesus. Está faltando a glória e a presença dele aí dentro, porque aí só cabe ele. Existe um tamanho, e esse tamanho só é preenchido por ele.
Existe um vazio e esse vazio só é preenchido por Ele. É por isso que muitos batem cabeça num lugar, no outro, tal. Corre para lá, corre para cá, mas o vazio está lá. Por quê? Porque nós colocamos no altar do nosso coração, no vazio do nosso coração, tantas coisas, mas Jesus não está lá. O avivamento não começa aqui em cima. O Espírito Santo quer reacender algo em nós hoje. Ele quer reacender a chama e o fogo que ardia em nosso coração. E eu quero trazer alguns pontos aqui hoje, que nós precisamos urgentemente mudar. Primeiro ponto, o perigo de se acostumar com a ausência da presença de Deus. Tem muitas pessoas que, não aqui, tá? Não estou falando daqui, estou falando de outra igreja. Mas tem muitas pessoas que já se acostumaram com a falta da presença dEle. Léo, o que é a presença de Deus? É o arrepio? Faz parte. Léo, o que é a presença dEle? É pular, dançar? Também faz parte. A presença dEle é você sair daqui inconformado com o que você tem visto, com o que você tem vivido. Isso é a presença dEle. Quando você se acostuma com a ausência da presença do Senhor, sabe o que acontece? Você entra no culto, ouve louvor, participa, ouve a palavra, sai daqui e tal, e lá fora continua a mesma coisa. Você se acostumou com a ausência da presença de Deus na sua vida. Você se acostumou com a ausência da glória de Deus na sua vida, a tal ponto que você sai e entra da mesma forma. Você entra e sai da mesma forma e nada muda. Sabe uma pessoa que se acostumou e não percebeu a ausência da presença? Está lá em Juízes 16:20. Diz assim, ó. A gente vai falar sobre Sansão. Diz assim, 16:20, Juízes. Então ela chamou Sansão. Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor tinha deixado. Ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Sansão tinha força, mas perdeu a presença. Isso tem acontecido muito dentro das igrejas. As pessoas sabem como fazer, têm a força, mas não têm a presença. Continuou agindo como antes, mas Deus já não estava mais com ele. Esse é o retrato de muitas igrejas hoje. Esse é o retrato de muitas pessoas hoje. Com atividades cheias, corações vazios. Pessoas frias espiritualmente. Frieza espiritual não é quando paramos de ir à igreja, é quando vamos à igreja, mas não sentimos mais nada. Meu irmão, é impossível. Aonde Deus está, as coisas acontecem. Se você entra na casa do Senhor e não sente a presença dEle, comece a rever o altar do teu coração. Quando a presença sai, o culto se torna rotina. É o que eu acabei de falar aqui. Você entra de um jeito, sai do mesmo jeito e nada muda. O louvor vira show. Oh, que banda legal, muito bom, top. Ó, a oração vira formalidade, é apenas uma formalidade. Vamos orar pelos feridos, pelos cativos. Vamos orar, é formalidade. A palavra deixa de confrontar, sabe, não te gera incômodo mais. Isso é falta da presença de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta, você pode responder para você mesmo. Não precisa responder aqui. Você ainda sente a presença de Deus como antes? Você ainda chora quando ora? Você ainda se arrepia quando ouve o nome de Jesus? Esse nome há poder. Sabe, quando você fala esse nome, não tem como ficar, sabe, a mesma coisa. Isso tem que mexer com o seu coração. É isso que eu quero trazer hoje, essa chama, esse fogo que a gente vai perdendo com o tempo. A gente vai deixando de lado com o tempo essa paixão por Ele. Essa paixão pelo fogo dEle, pela glória dEle, por sentir sim a presença dEle, é gostoso demais. Sabe, não tem nada melhor do que a presença de Jesus, meu irmão. Quando a gente se acostuma
Quando a gente se acostuma com a ausência da presença de Deus, é muito perigoso. O nome disso é frieza espiritual. E Ele quer nos alertar nessa noite. E Ele quer te dizer nessa noite que ainda existe um fogo, que ainda existe uma chama, que ainda existe um poder, que ainda existe a chance para você reacender a chama do seu coração e sair daqui hoje inconformado com a vida que você tem vivido. É dura, a palavra é dura, mas é isso, é confronto. O chamado ao arrependimento e o retorno ao primeiro amor. Apocalipse 2, versículo 4, 5, diz assim, ó: tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta. O nosso Deus é um Deus tão amoroso, tão maravilhoso, que Ele sempre nos dá mais uma chance. Vira para o teu irmão e fala assim: Ele está te dando mais uma chance nessa noite, meu irmão. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta. A igreja de Éfeso fazia tudo certo, tudo direitinho, mas não tinha um amor. Trabalhava, pregava, servia, mas o coração estava frio. Talvez você se encontre assim hoje. Talvez você é uma pessoa super ativa dentro da igreja, trabalha, sabe, está sempre disposto, mas o teu coração como está, meu irmão? Há quanto tempo que você não escuta a voz de Deus aqui, ó, sabe? Aquela presença tão gostosa, tão maravilhosa, que transforma, que muda, que nos dá força para continuar vivendo na presença dEle. Jesus não quer apenas servos ocupados, preste bem atenção nisso. Ele quer filhos apaixonados por Ele. Ele quer filhos apaixonados, queimando de amor por Ele. Arrependimento é o primeiro passo do avivamento. Não é só chorar, é mudar de direção, é como eu disse aqui, é mudar de vida. Joel, capítulo 2, versículo 12 e 13, diz assim, ó: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. O que Ele quer aqui com esse versículo? Ele quer o teu coração. Ele quer ocupar o altar do teu coração, que é dele. Reflita comigo, o que roubou o seu primeiro amor? O que te tirou, sabe, do rumo? Foi o pecado? A rotina? A dor? A decepção? O que tirou de você o primeiro amor? Você consegue pensar aí? O que tirou, o que fez apagar aquele fogo que você tinha na presença do Senhor? Aquela presença que você sentia e carregava por onde você ia. O que tirou? Foi o pecado? Foi a rotina? Foi a dor? A decepção? Eu tenho um recado para você hoje. O Espírito Santo quer reacender aquilo que um dia queimou dentro de você. O Espírito Santo quer te renovar nessa noite. Eu sei que eu estou falando para alguém aqui. O Espírito Santo quer te renovar aqui nessa noite. O fogo do Espírito Santo é o que renova a igreja. É isso. É o que renova a igreja, é o que traz a unção, o que traz o poder. Sabe, lá em Atos 2, do verso 1 ao verso 4, depois você lê em casa, mas eu quero só ler um trechinho que diz assim, ó: e todos foram cheios do Espírito Santo. A igreja nasceu debaixo do fogo de Deus. Onde há fogo, há poder, há transformação. O Espírito Santo é o combustível que mantém o crente de pé. Nós cantamos aqui: a perseguição não parou, estamos de pé. Você só continua de pé se você tiver o fogo de Deus constantemente na sua vida, por onde você passar. Sem o fogo dele você não fica de pé, crente. Você precisa da presença dele. Para de, sabe, tá bom assim do jeito que tá legal, tá bacana. Não tá.
não está bom, Ele tem mais para você. Ele quer mudar a sua história. Ele quer te avivar. Ele quer te fazer uma brasa viva por onde você passar, sabe? O fogo de Deus vem queimando, vem transformando, vem avivando. É isso que Ele quer fazer de você nessa noite. O Espírito Santo é o combustível que nos mantém de pé. Essa chama não morreu em você, ela está apagada. Você entendeu? A chama não morreu, ela só está, sabe, quase se apagando. Apenas está adormecido. Paulo diz: assopra essas brasas e não deixe apagar o fogo. Eu quero te dizer nessa noite, o Espírito Santo está soprando o vento dele aqui agora. E Ele quer soprar hoje. Talvez a sua chama esteja quase se apagando. Ele vem e assopra e ela vai... Quem aqui já acendeu um carvão, churrasqueira, né? Quando está aquela brasinha, já acendeu, né? Chama a próxima vez, por favor. Mas você já percebeu que você tem que fazer o quê? Ou vem com o soprador e a chama vai. É isso. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite e Ele vai soprar no seu coração e Ele vai acender e avivar essa chama que está talvez se apagando, mas ainda existe uma chance para você, querido, como existiu para mim todos os dias. Uma fogueira se apaga se ninguém alimenta ela. O fogo espiritual precisa ser alimentado todos os dias. O que alimenta o fogo de Deus? Oração constante. Você orou hoje? Tira o culto. Você orou hoje? No dia de hoje? Para pensar. Algum momento você parou para orar? Oração constante, leitura da palavra. Você leu a Bíblia hoje? Tira o culto. Você abriu lá o seu aplicativo e leu pelo menos um versículo. Comunhão com os irmãos. Você tem tido comunhão com seus irmãos? Talvez nem no culto você tenha vindo, né? Ainda mais ter comunhão. Santificação. Você tem se mantido santo perante o Senhor? Como tem andado a sua vida? Como está a sua vida espiritual? Você tem se afastado do pecado, do mundo, das coisas do mundo? Você tem feito escolhas certas da sua vida? Romanos 12, no versículo 11, diz: sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Você pode dizer comigo? Fervorosos. Assim não está fervoroso, assim está bem para baixo. Vamos lá. Fervorosos. Fervorosos. Teve uma certa vez que eu fui ministrar num lugar e foi uma bênção. O som de Deus veio, pai, aquela coisa toda, que não sei o quê. E no final do culto, veio uma irmãzinha até mim e ela já veio com um sorrisão. Eu falei assim: que glória, Deus mexeu com essa irmã aí. Ela vem, né? Fala, pô, ela vem falar alguma coisa. Pô, que bom que Deus te usou. Ela falou assim: eu acho que você grita muito. Mas eu senti a presença de Deus. Aí eu falei: minha irmã, olha só, não tem como. Quando a gente está na presença do Senhor, não tem como ficar quieto, não tem como ficar parado, não tem como ficar do mesmo jeito, sabe? Não tem como. Quando você entende o que você está cantando, o que você está fazendo para Ele, não tem como você ficar estático, parado. Não tem como. Sede fervorosos no Espírito. Aonde você estiver, seja fervoroso. Expresse a presença do Senhor, o que você está sentindo. Deus não quer apenas pessoas presentes no culto, entende? Ele não quer esse lugar aqui só cheio de gente. Não. Ele quer corações pegando fogo no altar. Ele não quer somente cadeiras cheias de pessoas. Não. Ele quer pessoas pegando fogo por Ele, queimando por Ele. Sabe por quê? Somente isso, só isso que faz a diferença lá fora. O avivamento começa em cada um de nós. Vira para o teu irmão aí, para esse lindão que trabalhou o dia todo e fala assim, ó: o avivamento começa em você. Mas Léo, eu não sou ninguém, eu também não, mas o avivamento começa em você. Ele quer usar a sua vida para avivar essa igreja e avivar essa nação. O teu trabalho, a tua escola, a tua casa, Ele quer usar você
Começa em você, é você que faz a diferença. 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face. O avivamento não começa no pastor. O avivamento não começa no ministério de louvor. O avivamento começa em você. Para de esperar algo acontecer e vai, mergulha de cabeça nele, na glória dele, na unção dele, e faça a diferença você. Para de tentar, acho que o pastor vai trazer hoje? Hoje vai avivar. Não, o que o louvor vai fazer hoje? O negócio vai acontecer. Não, é você que traz o fogo está dentro de você, meu irmão. É você que se une aí com esses outros irmãos, essas outras brasas, e causa um fogaréu na igreja. É você. Para de esperar em outras pessoas isso. Você entende? Mas o culto hoje não foi tão legal, não foi avivado, não teve a presença. Não tem por causa de você, varão. É você que traz a glória de Deus, é você que traz a chama de Deus e contagia as outras pessoas. Deus quer reacender uma chama individual e gerar um fogo coletivo. Sacou? Vou repetir, Deus quer reacender uma chama individual. Eu, você. E gerar um fogo coletivo. Entende? Então, é você. Vira para o teu irmão, aponta esse dedo de profeta para ele e fala assim: é contigo, meu irmão. Começa com você. Para depois incendiar toda a igreja. Eu estou falando da igreja, mas para incendiar lá no teu local de trabalho, lá na tua escola, na nação, nessa cidade. Mas tem que começar em você. Para de esperar nos outros. O que tem que começar em você. Neemias chorou por Jerusalém, e isso moveu Deus. Quando foi a última vez que você clamou pela presença de Deus aqui nessa igreja? Quando foi a última vez que você chorou, clamando, pedindo a Deus para que, acendesse a chama aqui, desse teu irmãozinho aí que está do teu lado? Quando foi a última vez que você orou pelo seu irmão? Neemias chorou por Jerusalém, e isso moveu o coração de Deus. Quando uma pessoa decide buscar, Deus transforma uma nação. Quando uma pessoa decide buscar, Deus transforma o teu trabalho. Quando uma pessoa decide buscar, Deus transforma a nossa igreja. Quando uma pessoa decide buscar a glória de Deus, a presença de Deus, o ambiente muda. Acorda, começa em você. Não pare de esperar acontecer. Pare. Você, varão. Começa em você. O avivamento pode começar em você. Você pode ser uma fagulha que acende o avivamento na sua igreja. Entendeu? Para de esperar os grandes espetáculos. Não. Seja você uma fagulhazinha. Sabe? Aquela centelha, né? Daqui a pouco o fogo está lambendo bonito. A presença de Deus está vindo, cura acontecendo, pessoas caindo diante da presença de Deus. Eu sei que banalizaram muito isso nas igrejas. Falsos profetas por aí, né? Mas é real, a presença de Deus é real. A unção de Deus é real, o fogo de Deus é real. O resultado do avivamento é uma igreja viva. Atos 4, versículo 31 diz: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo aqui? Obrigado por um aleluia. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo aqui? Quando a igreja é cheia do Espírito Santo, isso eu estou falando no coletivo, todo mundo. Quando ela é cheia do Espírito Santo, o medo vai embora. Quando ela é cheia do Espírito Santo, a adoração é verdadeira. Quando ela é cheia do Espírito Santo, pessoas são curadas. Quando a igreja é cheia do Espírito Santo, a palavra, ela tem poder.
O mundo lá fora sente o impacto. E o que você está impactando lá fora? O que eu tenho impactado lá fora? O que o mundo vê em nós? Quando você é cheio do Espírito Santo, por onde você passa, a glória de Deus passa junto, a presença de Deus passa junto, e as pessoas veem a diferença. Já viu aquela coisa? O cara nem te conhece, mas vira para você e fala assim: tu é crente. Tem uma coisa estranha contigo aí, tu é crente. Essa diferença que nós precisamos ter, irmão. Nós estamos muito parecidos com o mundo. Nós estamos nos esquecendo de buscar o que é mais importante, que é o fogo do Espírito Santo, que nos mantém acesos e de pé. Nós estamos deixando de lado o que é mais importante, que é a presença dEle, que é a glória dEle nos cultos. Salmos 85, versículo diz: não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti? O verdadeiro avivamento não é barulho, é mudança de vida. É isso que eu quero dizer para vocês, não é barulho. Embora seja muito bom, e eu gosto de barulho. Mas é mudança de vida. É mudança de rotina, é mudança de propósito, é mudança de mente, é mudança de tudo, de estilo. É mudança todos os dias. E a presença de Deus está disponível para você. O fogo ainda está disponível para você. Deus, Ele não mudou. Ele não mudará. Nós é que nos esfriamos cada dia mais e mais e mais e mais. Nós é que nos afastamos dEle cada dia mais e mais. A nossa rotina, os nossos afazeres se tornam tão mais importantes do que a presença de Deus. Estou mentindo? Os nossos bens, os nossos sonhos, que muitas das vezes não são os sonhos dele, mas eles se tornam tão mais importantes e prioridades que nós deixamos de lado o fogo do Espírito Santo de Deus e a presença dele. Mas hoje, se você quiser, ele vai soprar de novo na sua vida. Hoje, se você quiser, ele vai reacender e avivar a chama do seu coração. Como eu disse aqui, no teu coração só existe lugar para um nome. O nome dele é de Jesus. O nome dele é Jesus. Só existe lugar para ele. Isaías 57:15 diz: habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos. Está abatido? Está se sentindo, sabe, com a chama quase se apagando? Eu quero que você levante do seu lugar agora. O ministério pode subir. E eu quero te dar a oportunidade de clamar a Ele. Eu quero te dar a oportunidade de reconhecer que você talvez está assim hoje, quase se apagando. Talvez você esteja assim hoje, talvez você já tenha se acostumado com a ausência da presença de Deus na sua vida. Fique de pé no seu lugar. Reconheça que você precisa dEle. Reconheça que você precisa estar inconformado. Reconheça que você precisa sair daqui inconformado com a sua vida, com o jeito que você tem vivido, com o jeito que você tem levado, sabe, a presença de Deus por onde você passa. Você tem que sair daqui inconformado hoje. Essa palavra tem que trazer algum tipo de mudança no seu coração, porque trouxe no meu. E eu sou o primeiro a ficar de pé aqui, porque eu reconheço que eu preciso buscar mais a glória de Deus, mais o fogo de Deus, mais a glória dEle, mais a unção dEle. Porque é a unção dEle que despedaça todo jugo. É o fogo dEle que nos aviva e nos mantém de pé. Então eu gostaria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração e faça a sua oração agora. Pode ser em silêncio. Pode ser em silêncio. Faça a sua oração agora. Ele quer ouvir você dizendo: Pai, eu estou assim hoje, Senhor.
Ele quer ouvir a sua, sabe, em silêncio mesmo, mas Ele quer te ouvir. Ele quer que você reconheça que você já se acostumou com a ausência da presença dEle na sua vida. Ele quer que você reconheça que o fogo, aquele fogo que ardia, que queimava, aquela paixão que era tão linda, já não existe mais em você. Ah, meu irmão, se vier as lágrimas, deixa escorrer. Deixa escorrer nos seus olhos. Se arrependa nessa noite, volte ao primeiro amor. Se arrependa nessa noite e peça a Ele para tomar o lugar dEle na sua vida. O altar do seu coração é dEle, pertence a Ele. Reconheça que você não é nada sem Ele. Reconheça e volte ao primeiro amor. Ainda existe uma chance para você, ainda existe um fogo para queimar no seu coração, ainda existe. Ele te ama a tal ponto que nessa noite Ele te diz: eu estou com você e eu quero tomar o lugar que é só meu no seu coração. Ora, mala, chore, canta, maná, chore, canta, maná. Aproveite esse momento.